Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Entrega nas mãos de Deus todos os seus problemas e tenha certeza que nas mãos do Criador Ele irá solucionar todas as suas dificuldades. Muito bom dia para você. Com essas palavras aqui de ânimo, nós começamos mais um dia pedindo a Deus a bênção dele sobre a nossa vida. Nós sabemos que não somos nada sem a bênção do Senhor. É a razão pela qual, antes de sairmos da nossa casa, logo nas primeiras horas, nós nos voltamos para o nosso Criador, pedimos a bênção dele e ao lado dele, dos seus anjos, nós saímos para enfrentar o nosso dia a dia. Quero deixar com você uma parte da palavra do Senhor para que fique gravada no teu coração e no decorrer do dia você possa relembrar, recitar e pedir a Deus forças para que você possa ter condições de vencer as suas batalhas. Se encontra no livro de Salmo, capítulo 112, o verso 7, onde a Bíblia diz o seguinte: Não te atemoriza das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Nós que andamos ao lado do Senhor, nada pode nos abalar. Tendo a certeza que Deus luta as nossas batalhas, Ele supre as nossas necessidades, Ele sempre está ao nosso lado para nos conceder forças para vencermos o nosso adversário. Portanto, nada nesse mundo pode abalar a fé de um filho do Senhor. E é nessa certeza que a cada dia nós nos levantamos e saímos para enfrentar os nossos gigantes. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5, o verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói de guerra, porém leproso. Nós servimos um Deus onipotente. Além de ser onipotente, ele também é onisciente. A grandeza de Deus é imensurável, mas quando falo da grandeza e do poder de Deus, não me refiro a tamanho, mas me refiro a poder. Deus pode todas as coisas. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado à condição humana. Muitas vezes nós temos a tendência de diminuir ou de enclausurar o nosso Deus a um conceito humano, mas Ele está muito além da nossa imaginação. A palavra de Deus é uma forma pela qual Ele se revela para nós e nós precisamos nos contentar com a maneira pela qual Ele se revela para cada um de nós. Naamã era o comandante do exército da Síria, mas nessa manhã vale a pena nós atentarmos para um detalhe. Embora Naamã fosse de origem da Síria, Deus lhe concedeu muitas vitórias. Deus tem muitos fiéis em muitos lugares. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que Deus lhe concedeu muitas vitórias. Na história dos anais dos reis da Síria, nós encontramos a informação de que Acabe lutou ao lado de Naamã e do rei da Síria, e possivelmente o escritor de 2 Reis, o capítulo 5, ao relatar que Deus concedia vitórias a Naamã, ele está incluindo essa vitória que Deus concedeu quando Acabe também estava envolvido nessa batalha contra os assírios. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós temos a informação que o rei da Síria, ao sair de uma batalha com o povo de Israel, eles levaram uma menina. Mas gostaria de chamar a tua atenção para um detalhe nessa manhã. Embora essa menina estivesse longe da sua casa, ela não se recusa a testemunhar a respeito do seu Deus. E ela se volta para a sua senhora e fala: se o meu senhor, que é Naamã, se ele se encontrasse com um homem de Deus que mora em Samaria, a sua enfermidade seria curada. O testemunho dessa menina iria salvar a vida de Naamã. Mas há um segundo ponto a respeito da vida de Naamã que gostaria que nós pudéssemos atentar para essa manhã. Naamã era um herói fora de casa. Mas Naamã, a Bíblia não fala que era um herói dentro de casa. Naamã deveria ser um herói fora de casa, mas ele também deveria acumular muitos troféus dentro da sua própria casa. Nenhum cristão pode ser herói longe de casa e não ser herói dentro de casa. Nós precisamos primeiramente ganharmos os nossos troféus vivendo, convivendo e amando a nossa família, para que depois então, longe de casa, fora da nossa casa, nós testemunhemos da maneira pela qual Deus nos abençoou no nosso lar, para que ganhemos a vida das pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Naamã, comandante do exército da Síria, ele tinha adquirido uma enfermidade incurável naquele período.
Sendo comandante, acredito que em vários hospitais, os melhores médicos ele foi solicitado naquele período, mas nenhum deles conseguiu curar a lepra que estava no corpo de Naamã. A razão pela qual Naamã vivia longe da sua casa, não podia abraçar a sua esposa, não podia abraçar os seus filhos, creio que muitas vezes, quando ele tinha que transmitir as suas ordens, ele mantinha uma certa distância dos seus comandantes para que ele pudesse informar o que ele bem desejava. Mas essa menina que estava na sua casa foi a sua salvação. Ela fala para a esposa de Naamã que se ele fosse a Samaria, ele encontraria o homem de Deus, Eliseu, e ele seria curado. Naamã começa uma caminhada pela fé. Cada passo, a cada cavalgar na sua carruagem com os seus soldados em direção a Samaria, ele acreditava que lá em Samaria ele encontraria a cura da sua enfermidade. Creio que a cada dia nós precisamos marchar pela fé. Quais são as lutas que você tem enfrentado no seu dia a dia? Quais são os problemas que você não tem encontrado solução? Quantos hospitais você já recorreu tentando encontrar cura para a tua enfermidade? Quantos conselheiros ou psicólogos você já foi consultado tentando encontrar solução para os problemas familiares, mas até então você não conseguiu encontrar a solução? Mas precisamos marchar pela fé. Como Naamã saiu da Síria em direção a Samaria pela fé, acreditando que em Samaria ele encontraria a cura, eu e você, nós não podemos desanimar. A palavra de Deus é muito enfática em nos dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Segundo Reis, capítulo 5, o verso 6, a Bíblia diz o seguinte: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quero chamar a tua atenção para um detalhe. Quem era o rei em Israel nesse período era Jorão. Jorão tinha sido filho de Acabe. Jorão tinha vivido uma vida apostatada. Jorão não conhecia Deus pessoalmente. E é nesse momento que o rei da Síria envia Naamã para que ele pudesse receber Naamã e conduzi-lo ao homem de Deus para que Eliseu pudesse interceder pela vida de Naamã. Jorão imaginava que era um pretexto do rei da Síria para criar uma discórdia entre a Síria e Israel. E é nesse instante que Jorão entra num estado de tristeza, angústia e decepção. Fica muito evidente para nós que Jorão não conhecia o Senhor. Embora Jorão estivesse no país que representasse o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, a nação de Israel, Jorão não tinha um coração convertido ao Senhor. Por mais poderoso que fosse o Deus de Israel, Jorão não se valeu do conhecimento a respeito desse Deus. Isso fica tão evidente para nós que entendo que Deus permitia que Naamã estivesse vindo para Israel para conhecer o verdadeiro Deus. Jorão, que deveria testemunhar a respeito desse Deus, ele entra num estado de desespero e de angústia. Segundo Reis, capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz o seguinte: ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. É no momento em que Eliseu tem consciência do que tinha acontecido com o rei Jorão, ao ponto de rasgar as suas vestimentas num estado de desespero, angústia, com medo de haver um rompimento das boas relações que existiam entre a Síria e Israel, Eliseu pede para que Naamã fosse até a sua casa. Eliseu conhecia o Deus que ele servia. Eliseu sabia que Deus iria intervir naquele momento. Eliseu sabia que era apenas um vaso nas mãos do Senhor, mas Eliseu sabia que o Deus que ele servia era o Deus do impossível, é o Deus dos milagres. Quantas maravilhas Deus já tinha feito através da sua vida, e não seria nesse momento que, mais uma vez, para testemunhar a respeito do nome do Deus Israel, Deus iria se manifestar para revelar o seu amor e a sua graça para um reino que não conhecia ao nome de Deus. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Naamã era uma autoridade.
É no momento que Naamã chega na casa de Eliseu e ele imaginava que Eliseu iria lhe colocar um tapete vermelho, teria uma mesa farta para que ele pudesse se alimentar, lhe trataria da melhor maneira possível. Mas Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo para que Naamã fosse até o rio Jordão e ali ele mergulhasse 7 vezes e a sua pele se tornaria tão limpa como a pele de uma criança. Quero chamar a sua atenção para um ponto nessa manhã. Muitas vezes nós agimos como Naamã. Nós formulamos na nossa mente a maneira pela qual Deus deve responder às nossas orações. E quando nós oramos a Deus, nós automaticamente já dizemos para Deus como é que nós queremos que Ele responda às nossas orações. Mas Deus é soberano, Ele é livre para agir, para salvar um ser humano. Muitas vezes Ele diz não. Para nos ensinar o caminho da vida eterna, muitas vezes Ele pode até nos dizer sim, mas Ele também pode dizer espere um pouco. A maneira pela qual Deus responde às nossas orações, nós não podemos rotular, mas nós precisamos confiar. Da maneira pela qual Deus pede para que nós possamos agir pela fé, nós precisamos marchar. São os servos de Naamã que lhe convence a ir ao rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Mas o desejo de fato de Naamã era voltar para Damasco. E lá nos rios de Damasco eram mais limpos do que o rio Jordão, mas os seus servos lhe convencem a entrar no rio Jordão e ele mergulha 7 vezes. E após os 7 mergulhos, a sua pele se torna tão limpa como a pele de uma criança. O desejo de Deus é salvar todas as pessoas. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Quando Deus operava um milagre na vida de uma pessoa que não era da linhagem de Israel, o objetivo do Senhor principal era se revelar àquelas nações que há um Deus em Israel que pode realizar todas as obras. Não há nada impossível nas mãos desse Deus que ele não possa concretizar. O que de fato ele esperava que as nações fizessem e entendessem é que eles deveriam se curvar diante do Deus de Abraão, do Deus de Israel. Como nós podemos ler no versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Eliseu, como sendo um homem de Deus, ele tinha plena consciência quem de fato tinha realizado aquele milagre. Eliseu era apenas um vaso nas mãos do Senhor. Ele não tinha mérito nenhum. Era o nome de Deus que deveria ser exaltado. Naamã reconhece, Naamã entende. E Naamã fala para Eliseu que quando chegasse na Síria, ele de fato, o único Deus que ele iria adorar era o Deus de Abraão, que era o Deus de Israel. Mas o coração de Naamã estava cheio de gratidão. Ele sabia que o milagre que tinha acontecido com ele tinha sido realizado mediante a pessoa de Eliseu. E ele tinha muitos presentes, ele tinha ouro, ele tinha prata. E ele gostaria de presentear a Eliseu pelo milagre acontecido. Mas Eliseu se volta para Naamã e fala que ele não poderia receber esses presentes. E é o momento que Eliseu então despede Naamã, dizendo para ele que ele fosse em paz, servisse a Deus e Deus continuaria lhe abençoando. Segundo Reis, capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz o seguinte: Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou e perguntou: Vai tudo bem? Era o momento em que Naamã estava para dar os presentes a Eliseu. Eliseu não recebeu, mas Geazi conseguiu ver todos os presentes que Naamã tinha trazido para entregar a Eliseu. Mas fica muito claro para nós nessa manhã, quando nós lemos essa parte da Bíblia, que o coração de Geazi estava voltado para essa terra. Embora Geazi estivesse envolvido no trabalho do Senhor, embora Geazi estivesse servindo a um homem de Deus, o seu coração estava fundamentado nessa terra. Geazi estava mais preocupado com o ouro, com a prata, com os bens, do que testemunhar a respeito do seu Deus. E ele corre atrás do carro de Naamã. E quando Naamã percebe que há alguém correndo atrás do seu carro, ele consegue identificar que era o jovem que estava assessorando a Eliseu. E Geazi mente, falando que tinha chegado alguns jovens da escola dos profetas que estava precisando de algumas vestimentas e de alguns recursos. E é nesse momento que Naamã, com o seu coração extremamente agradecido a Deus, a Eliseu, pega os presentes e entrega a Geazi. Mas ao Geazi voltar para casa e ao se encontrar com Eliseu, é o próprio Eliseu que se volta para Geazi e fala que a lepra que estava sobre o corpo de Naamã
passaria para ele e para toda a sua descendência. Querido amigo, nós precisamos manter os nossos olhos no céu. Sabemos que nessa terra nós encontramos muitas coisas que nos seduzem. Geazi não conseguiu manter os seus olhos voltados para a eternidade. Ele se deixou ser levado pelos bens dessa terra, pelo ouro, pela prata e pelas vestimentas. Embora estivesse trabalhando para Deus, mas o seu coração estava completamente comprometido com essa terra. É por isso que a cada manhã eu faço um convite a você. Nós precisamos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Nós precisamos a cada dia renovar a nossa aliança de amarmos a Deus e clamarmos por Ele, para que os nossos olhos sejam mantidos sempre na eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 5 do livro de 2 Reis, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Deixe-me chamar a tua atenção para a vida daquela menina cativa, que nós não sabemos o seu nome, mas ela foi levada para a Síria e servia na casa de Naamã. Era uma menina de Deus. Era uma menina completamente convertida. Aquela menina tinha perdido muita coisa na sua vida. Quando ela foi levada para a Síria, ela perdeu os seus pais, ela perdeu os seus amigos, ela perdeu a escola que ela frequentava e os amigos que estavam ao seu lado, ela perdeu a sua casa, mas na verdade, embora estivesse vivendo na Síria como sendo uma escrava, ela não tinha perdido o amor ao seu Deus. Na primeira oportunidade que ela teve, ao falar para a esposa de Naamã a respeito da sua fé, ela disse que se Naamã fosse a Samaria, ele encontraria a cura. Ela poderia estar com o seu coração cheio de ressentimento. Ao saber que Naamã tinha lhe feito tanto mal, lhe tirado da sua casa, dos seus familiares, do seu ambiente onde ela estava vivendo uma vida feliz, ela poderia saber da enfermidade de Naamã e falar que ele sofra, que ele morra, que ele pague as consequências dos males que ele lhe fez. Mas mesmo vivendo aquela situação, ela escolhe testemunhar a respeito do seu Deus. Ela escolhe expressar o perdão. Ela não guardava rancor no seu coração. Ela demonstra um verdadeiro cristianismo. Eu entendo que nos dias em que nós estamos vivendo, eu e você, nós precisamos olhar para esse testemunho, para essa parte da Bíblia e pedirmos a Deus que o nosso coração se iguale ao coração dessa jovem menina, que nós possamos de fato amar ao Senhor acima de qualquer coisa e que nós alimentemos o nosso coração com as verdades do Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos a cada dia pertencer ao Senhor. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.